Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou nesta segunda-feira, 17 de outubro, a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E terminou só com 9 partidas. Vamos lembrar que no sábado, o jogo que aconteceria entre Goiás e Corinthians, lá em Goiânia, acabou não sendo realizado por um problema fora de campo. O Corinthians, assim como aconteceu em São Paulo no jogo da ida, contava com o seu torcedor no jogo de volta. O Ministério Público de Goiânia impediu a presença do torcedor, o Corinthians foi no STJD, recorreu e até que esse imbróglio na parte de fora de campo, né, que é uma vergonha, se desenrole, o jogo foi adiado, ainda não tem nem data definida. Mas enfim, é o Corinthians que vai jogar a Copa do Brasil, a final, nesta quarta-feira. O Flamengo reclamou, né? O Flamengo jogou, o Corinthians não. Mas o Flamengo jogou com o time reserva e o Corinthians mandou todo o time reserva para lá também. Então acho que essa choradeira é à toa. O que a gente tem que reclamar nessa 32ª rodada é a vergonhosa atuação da torcida do Ceará. No empate 1-1 com o Cuiabá, confusão fora de campo, aí torcedores vieram com seus filhos para dentro de campo para sair dessa confusão, aí todo mundo invadiu, correr atrás de jogador, queriam bater em jogador, uma situação lamentável. E olha, aconteceu também na Série B, no jogo Sport Vasco, a torcida do Sport também entrou para querer agredir, enfim, aquelas confusões todas. Nesta segunda-feira, né, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva já se pronunciou. Existe uma tendência dos dois clubes serem punidos severamente, ou jogando em outro estado, que eu não acredito, mas principalmente jogando com o estádio vazio, sem a torcida. Aí merece uns 10 jogos cada um, porque é lamentável o risco que correu torcedores comuns que querem participar do jogo, e aí tem aqueles selvagens, aqueles imbecis e muitos uniformizados que invadem o campo para agressão. Então tem que ser punido mesmo os clubes, quem sabe aprendem. Mas enfim, vamos falar também do Internacional, que venceu. O Palmeiras empatou com o São Paulo. Mesmo o São Paulo terminando com 9 jogadores. Teve um expulso no primeiro tempo e um expulso no final do segundo tempo. E o Palmeiras ficou no empate. A diferença que já chegou a ser 12, foi para 10, agora está 8. Ainda é uma diferença confortável pelo elenco do Palmeiras. Mas enfim, o Inter continua sonhando com o título, de tomar esse título do Palmeiras. No G8, continuamos com o Galo e América, mas o Fortaleza encostando, né? E se o São Paulo vencer nesta quinta-feira em jogo atrasado contra o Coritiba no Morumbi, ele também encosta. Então essa briga promete. E lá embaixo, os 4 últimos continuam Cuiabá, Atlético Goianiense, Avaí e Juventude, já numa situação desesperadora. O time de Caxias do Sul, para mim, está praticamente rebaixado. Enfim, vamos falar sobre tudo isso. Mas antes de mais nada, eu quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o seu sininho para cada novo vídeo você avisado, hein? Tem vídeo da Série B, já fiz que terminou a semana passada a Série C, terminou a semana retrasada a Série D, a Copa Paulista terminou esse final de semana, tem todos os vídeos lá, fiz um especial da Portuguesa também, tudo lá para você, certo? Então ative o sininho e vamos trocar aquela ideia que a gente faz sempre lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR, certo? Bom, o negócio é o seguinte, vamos começar então com o líder Palmeiras. O Palmeiras jogou com o São Paulo no Allianz Parque no domingo, o líder Palmeiras. E é uma situação curiosa que as duas derrotas que o Palmeiras teve esse ano, aqui no cenário paulista, né, no cenário estadual aqui, foram para o São Paulo. O São Paulo geralmente, mesmo com o Palmeiras time forte, o São Paulo encaixa. E é verdade que o São Paulo ganhou por 3-1 no Morumbi, mas perdeu o título para o Palmeiras no Allianz Parque. Perdeu por 4-0, mas tinha vencido em casa. Depois na Copa do Brasil também venceu em casa e perdeu fora, mas ganhou nos pênaltis. E agora, um jogo que no primeiro tempo São Paulo foi melhor. São Paulo criou e finalizou mais e merecia até vencer. Mas no finalzinho do primeiro tempo, numa jogada do zagueiro do São Paulo, dentro da área, numa cobrança de escanteio, até anotei aqui alguns detalhes da partida, ele deu uma cotovelada no rosto do jogador do Palmeiras, e aí evidentemente foi expulso com correção, foi expulso com merecimento, aqui até o Ferrarese, eu tinha até esquecido o nome dele, o Ferrarese, o zagueiro venezuelano do São Paulo, deu uma cotovelada na cara do Danilo.
foi expulso aos 44 minutos, não dá para reclamar de nada. São Paulo veio para o segundo tempo com o Galopo no lugar do Luciano. E claro, aí o São Paulo começa a tomar pressão do Palmeiras. O Palmeiras foi pressionando, foi criando algumas oportunidades, até que teve um pênalti para o Palmeiras, o Scarpa cobrou e aí o Felipe Alves defendeu. E a partir daí, mesmo nas poucas chances que criou, o Felipe Alves se destacou e o São Paulo no finalzinho do jogo, faltando uns 15 minutos para acabar o jogo, perdeu o zagueiro Beraldo, expulso também. Num contra-ataque do Palmeiras, o garoto Hendrick correu, o Beraldo percebeu que ele poderia ficar na cara do goleiro, deu uma paulada nele, era em direção ao gol, também expulso por merecimento, não dá para reclamar de nada. E o São Paulo com 9 segurou o 0 a 0. Palmeiras segue líder com 68 pontos e esse ponto para o São Paulo foi importante, ele chega na 12ª colocação com 41 pontos. Mas tem um jogo a menos que vai fazer aqui em casa contra o Coritiba. Se vencer esse jogo a menos, ele fica com 44-1 do América, que está no G8 para a vaga da pré-Libertadores. Quer dizer, começa a ter um objetivo. Para o São Paulo foi importante esse ponto e o Palmeiras segue líder. Para mim, tranquilo, mas teve uma situação de perder uma vantagem maior. Por quê? O Palmeiras empatou com o São Paulo no domingo, 4 da tarde foi esse jogo, e no jogo de fundo, às 18 horas, o Internacional foi jogar com o Botafogo no Rio e venceu por 1 a 0 o gol do Brian Romero. Para mim, até no primeiro tempo, o Botafogo foi melhor que o Inter. Mas o Inter do Mano Menezes a gente tem que prestar atenção. Está sendo extremamente competitivo, inteligente. E quando não vai muito bem, ele vai na raça. E com esse gol do Brian Romero, fez 1 a 0, chegou a 60 pontos e diminuiu. Nas 3 últimas rodadas, era 12 de diferença do Palmeiras para o Inter. Depois virou 10 e agora virou 8. Entendo que é uma vantagem ainda confortável. Faltam 6 rodadas para acabar o campeonato e o Palmeiras tem 3 rodadas na frente, né? 8 pontos, você precisa ganhar 3 e o Palmeiras perder 3 para você tirar essa vantagem. Então, até por isso, é uma situação muito delicada. Para mim, o Palmeiras é quase campeão. Tenho falado que ele está com 7, 8 dedos na taça. Mas, enfim, como existe a chance matemática, o Internacional diminuiu para 8, é o segundo colocado com 60 pontos. O Botafogo caiu uma posição, agora é o 10º com 43. E pode cair mais uma se o São Paulo vencer esse jogo a menos. Então a situação no topo da tabela. Como Corinthians e Goiás não jogaram, o Corinthians desabou da 3ª colocação para a 5ª. Não jogou nem ele nem o Goiás. E o Goiás, depois de toda a rodada, continua na 14ª colocação com 38, ainda 7 da zona do rebaixamento. Tranquilo também. Mas os dois não jogaram, vai ser marcada uma nova data. E aí o Flamengo passou o Corinthians, né, virou 3º colocado, ele era o 4º, virou o 3º colocado, mesmo jogando com time reserva, aquilo que eu falei, né, que o Flamengo reclamou com razão, porque o Corinthians não jogou, mas jogou com time reserva. E com time reserva ganhou do Atlético Mineiro por 1 a 0, gol do Everton Cebolinha de cabeça. Vergonha a campanha do Atlético Mineiro do Cuca, hein? Com time reserva do Flamengo. Bom, o Flamengo foi a 55 pontos para título, ninguém pensa mais ali, é Palmeiras e no máximo um Inter, no máximo. Flamengo 55 pontos, 3º colocado, se perder o título para o Corinthians, vai pegar a Libertadores no G4, pelo menos essa tendência. E o Atlético Mineiro com 47 segue na 7ª colocação, vai pegar a pré-Libertadores que vai ser G8, mas que é uma vergonha para o investimento nesse time do Atlético, Quem subiu uma posição também, porque o Corinthians não jogou, foi o Fluminense. Né? O Fluminense, assim como o Flamengo, tirou proveito de toda a rodada, foi jogar fora de casa com o desesperado Avaí e meteu 3 a 0. Aliás, o Avaí com 28 pontos, está 6 do Ceará, que é o primeiro fora. Complicado, hein? Faltam 18 pontos para serem disputados, mas enfim. O Avaí segue na 19ª colocação com 28 pontos. O Lisca chegou lá e o time nada. Martinelli Cano fez mais um gol, artilheiro disparado da competição. E o David Braz fizeram os gols do Fluminense, que agora tem 54 pontos, é o 4º colocado. O Corinthians com 54 é o 5º, mas tem um jogo a menos. Fechando o 6º, Atlético Paranaense, que ganhou o clássico com o Coritiba, o clássico local, estadual, por 1 a 0, o gol do Alex Santana no finalzinho da partida. 51 pontos, o Atlético agora começa a voltar mais atenção para o final do mês, que vai ser a final da Libertadores com o Flamengo, mas também caminha, se perder a final da Libertadores, pelo menos a pré ele está já garantido
para a temporada que vem. No caso do Coritiba, 15º colocado, 34 pontos, a 3 do Cuiabá. Tem um jogo a menos que esse jogo com o São Paulo. Se ele vencer o São Paulo, também ele dá uma aliviada e respira. Mas se perder para o São Paulo, tem que ficar esperto. A situação não está muito fácil do Coritiba, não. E aí a gente vai fechar o G8, já que o Atlético perdeu o Flamengo, continua na 7ª colocação com 45, o América com 45, o Atlético 47, o América 45. Por quê? O América, assim como aconteceu com o Atlético Mineiro, perdeu na rodada e perdeu do embalado Fortaleza. Thiago Galhardo fez os 2 gols do Fortaleza, fez 2-0. No finalzinho, o Elton Paulista de pênalti, aos 45 já do segundo tempo, fez 2-1. Fortaleza, que chegou lá na zona do rebaixamento, quando ele estava na Libertadores e pensando em Copa do Brasil, aquelas coisas todas, se enrolou. A partir do momento que passou a pensar só no Campeonato Brasileiro, subiu vertiginosamente, já é o 8º colocado, já é o 9º colocado com 44 pontos, a 1 do América. Ou seja, entrou definitivamente na briga pela pré-Libertadores, onde o América já está há muito tempo. Então essa briga promete nas 6 últimas rodadas. O Botafogo 43, que eu falei para vocês, que perdeu em casa, tem 43. E o Santos, que nesta segunda-feira ganhou do Bragantino lá em Bragança Paulista. Aliás, que decepção. O Bragantino, para mim, é a maior vergonha do campeonato é o Bragantino. 13º colocado, 38 pontos. Continua ali, mas olha pelos investimentos feitos. O Santos com gols do Camacho e do Ângelo no segundo tempo. Aliás, o time do Bragantino bateu muito no time do Santos. Bateu muito, foi ter um jogador expulso só no finalzinho do jogo. Mas o Santos com Camacho e Ângelo fez 2-0, chegou a 43 pontos. Tá 2 do América, também tá nessa briga aí por G8, por pré-Libertadores. O Santos com esse resultado maravilhoso. E o Red Bull com 38, né? Tem que tomar cuidado do rebaixamento, mas é só 7 pontos ali. Quer dizer, são 7 pontos acima do Cuiabá, ainda tá tranquilo. Mas tem que tomar cuidado lá embaixo. O São Paulo que empatou, falei para vocês, 41, 12º colocado, podendo chegar a 44 com o mesmo número de jogos. E aí ele entra definitivamente na briga também pela pré. O Goiás não jogou com o Corinthians, o Coritiba perdeu a 34º e o Ceará, nessa partida vergonhosa que a torcida invadiu, que ele vai ser punido severamente. O Cuiabá fez 1-0 aos 37 do segundo tempo com o Davidson, mas não conseguiu segurar. O Jô empatou aos 47 do segundo tempo. Bom, com esse resultado, o Cuiabá ficou ainda na 17ª colocação, primeiro dentro da zona do rebaixamento, a 3 do Ceará e a 3 do Curitiba, que tem um jogo a menos. Então a situação do Cuiabá não é tão desesperadora assim. Desesperador é o Atlético Goianiense, que estava vencendo o Juventude lanterna por 1-0, golaço do Wellington Rato cobrando falta, mas tomou um gol do Oscar Ruiz, e aí o Juventude com 21 praticamente rebaixado, não matematicamente, mas praticamente rebaixado, e o Atlético Goianiano com 30 está a 4 de fora da zona do rebaixamento. Ainda está complicada a situação do Atlético, hein? 31 Cuiabá dentro, 30 Atlético, o Avaí que perdeu do Fluminense 28 e o Juventude 21, um abraço, né? Então essa é a situação da tabela e vamos falar já da 33ª rodada, que na verdade vai acontecer só no final de semana, porque esse meio de semana você tem na quarta-feira a final da Copa do Brasil. Primeiro jogo, Corinthians e Flamengo foi 0-0 aqui, agora o segundo jogo vai ser no Maracanã, quem ganhar é campeão, novo empate, vamos para os pênaltis. Então você vai ter a Copa do Brasil, quinta-feira tem São Paulo e Curitiba pelo jogo atrasado do Brasileiro, e aí a 33ª rodada vai ser só começar no sábado. Sábado, o Bragantino, às 16h30, enfrenta o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense para se manter ali no G6 e o Bragantino para sair lá de baixo, hein? A coisa tá ruim pro Bragantino. Sábado às 19 horas, América e Flamengo. Duelo importante, muito importante para o América se manter no G8. E o Flamengo provavelmente vai com o time reserva, que vai jogar quarta-feira final. E aí já pensando já em Copa do Brasil, enfim, acredito que vai jogar com o time reserva, mas também ali para se manter dentro do G4. Porque se perde do Corinthians, ele tem a possibilidade, claro, de já ir para a Libertadores na fase de grupos. No sábado, também às 19 horas, o Santos e Corinthians. Santos brigando pelo G8 e o Corinthians querendo recuperar aí o terreno perdido, a vaga no G8, jogão também sábado na Vila Belmiro. E 21 horas sábado, o líder Palmeiras pega o desesperado Avaí. Palmeiras precisa de ponto, claro, diante de um time frágil,
porque ele está querendo manter aí pelo menos os 8 pontos do Inter. Então veremos como que vai ficar essa situação. Palmeiras 21 horas, Palmeiras e Avaí no sábado. Domingo 16 horas, Fluminense e Botafogo. Jogo importantíssimo por vaga na Libertadores ou na pré. 16 horas, Juventude e São Paulo. Para o Juventude, né? Claro, ele teria que vencer todas e tal. Para ele é importante vencer para tentar escapar, que eu duvido. E para o São Paulo é decisão. Pega o Lanterna, se não vencer, vai querer pensar em Libertadores? Sem chance. 18 horas, Atlético Goianiense e Ceará. Duelo do desespero, hein? Atlético com 30, Ceará com 34. É a chance do Atlético colar no Ceará ou do Ceará se distanciar. Cuiabá e Goiás. Cuiabá desesperado e o Goiás ali próximo. Também jogo importante, domingo, 18 horas. E 18 horas, Coritiba e Inter. Coritiba desesperado, vai ter jogado na quinta com São Paulo, contra o Internacional tentando alcançar o Palmeiras. E aí termina essa rodada na segunda-feira, quando o Fortaleza, brigando por vaga no G8, pega o Atlético Mineiro, que está sétimo colocado. Se o Fortaleza vencer em casa, ele alcança o número de pontos do Atlético. E aí pode estar barrando o Atlético da Libertadores e ficando ele. Jogão na segunda-feira que vem. E claro, na próxima segunda, assim que acabar a rodada, eu venho com todos os detalhes da 33ª rodada para você. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima.